Olá, diretamente de João Pessoa, aqui no EBAC, o maior evento que reuniu vários advogados criminalistas de todo o Brasil. E a gente do Recorte Jurídico está muito feliz em fazer parte. Olha, aqui já passou muita gente bacana e está só começando. Amanhã tem muito mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a amostra científica, lavagem de dinheiro, direito penal, advocacia criminal, os desafios. Olha, tem muita coisa bacana, se eu fosse você, ficava até o final. Eu quero aproveitar também para agradecer por ter aceitado o nosso convite a doutora Ingrid Zibel, que é uma atuante, uma militante do direito criminal, que está aqui no Recorte para falar um pouquinho, para a gente conversar sobre esses assuntos que são muito interessantes para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao Recorte Jurídico. Olá, Kennedy, olá a todos. Muito obrigada por esse convite. Fico muito feliz de retornar aqui, ao lado de vocês, dessa equipe maravilhosa de vocês. Depois de tantos anos, nos vimos lá nos eventos no Piauí, esse amado estado, querido estado, e agora aqui novamente neste que é o maior encontro da advocacia criminal. Estou muito feliz de estar participando desse evento. Excelente. Todas as minhas conversas, doutor, eu começo sempre com a seguinte indagação. O direito, ele tem muitas áreas de atuação. Por que escolher atuar no direito criminal? Fala aí pra gente, o que te motivou? Na realidade, eu vou um pouco além. O que te motivou você a advogar? E na área criminal, explica pra gente. Kennedy, sabes que eu essa semana ainda conversei com uma turma sobre essa questão do direito, da escolha do direito, do que nós vamos escolher fazer, que é uma escolha tão pesada, às vezes parece, a gente tem que tomar essa decisão tão jovens, que é uma decisão que vai nos levar, nos acompanhar para o resto da vida. Primeiro, sobre o direito. Enfim, eu tinha muitas dúvidas, tinha uma escolha, assim, uma opção, assim, digamos, de ir para outra área totalmente diferente, a área da saúde. E aí acabei, por acaso, fazendo ali o vestibular, na época ainda era vestibular, não era Enem. Então acabei fazendo o vestibular e acabei passando para o direito. Aí fui cursando, fui gostando, me apaixonei e a partir do segundo ano da faculdade de Direito, eu comecei a observar que os meus colegas que faziam estágios na área, eles sabiam tudo que os professores falavam. Os professores iam falar algo, os colegas que faziam estágios sabiam tudo que os professores iam explicar. E aí eu, não, vamos para o estágio, vamos para a prática. E aí me apaixonei, o primeiro estágio que eu fiz já foi em delegacia criminal, o segundo estágio foi em promotoria criminal, o terceiro estágio foi num gabinete de juiz da área criminal. Então, e tudo foi por ocasião, assim, por coincidência que foram me chamando. E aí, então, eu fui fazendo todas as minhas experiências na área criminal. Quando eu me formei, naturalmente, era só o que eu sabia fazer. E sou muito feliz na área que eu escolhi, é uma paixão minha, sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito do que eu faço mesmo. Excelente. Você que está aqui no EBAC, com a amostra científica, explica pra gente um pouquinho sobre essa sensação e sair de um estado, diretamente para João Pessoa, para fazer parte de algo tão importante que é uma amostra. Eu acho que é algo que fica no coração, é algo que representa ali muito para quem está participando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Com certeza, Kennedy, muito bem pontuado o que tu falasse, e principalmente, eu diria, já participei de outras mostras científicas, principalmente quando realizei o mestrado, mas esta mostra científica, ela tem um gostinho especial, realmente de ficar no coração, porque é a primeira mostra científica da Abracrim. E a Abracrim é uma instituição que mora no meu coração, é uma instituição que abraça o advogado, a advogada criminalista, quando acontecem aí as nossas intempéries naturais do exercício da nossa profissão. Então é uma coisa que eu tenho muito prazer em participar de qualquer coisa da Abracrim. E ter participado da primeira mostra, aí com a aceitação do nosso artigo e depois a aprovação dele na apresentação, me deixa imensamente feliz, principalmente com um tema tão relevante que é a defesa dos homens em procedimentos de violência doméstica, falando aí sobre o ferimento que existe ao contraditório, à ampla defesa, devido ao processo legal, paridade de armas, enfim, aos princípios constitucionais que deveriam ser de todos nós, frente à hipervalorização da palavra da mulher. Interessante. Eventos como esse, você considera importante para a prática de network, conexão para a advocacia criminal? Com certeza. Um evento como esse, ele apresenta uma... Eu não consegui ouvir o que tu falou. Eventos como esse do EBAC, você acha que é interessante para conexão e network
e avança ali profissional na atividade criminal. Com certeza. Um evento como o EBAC, ele é fundamental para todo e qualquer advogada criminalista. Nós temos aqui, a gente está voltado aqui, né, Kennedy, para diversos estandes, cada um deles com uma inovação, uma novidade, um trazimento diferenciado para o advogado criminalista. Nós temos aqui peritos, temos aqui pessoal do Criminal Player, enfim, uma diversidade enorme de pessoas e de serviços que são fundamentais à nossa advocacia. Ontem aqui falávamos sobre a importância ali, né, de trabalhar com softwares, que hoje a gente sabe que o Ministério Público, a polícia, eles estão utilizando softwares para fazer uma performance melhor nas investigações. Então, como que o advogado, a advogada criminalista vai ficar atrás nessa situação? Imagina, a gente quando é intimado para uma defesa, muitas vezes a gente tem um prazo de 10 dias para apresentar essa primeira defesa. E a polícia já teve ali anos de escuta telefônica, de grampo, assim, digamos, né? Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo cadastral. Muitas vezes semana passada nós pegamos uma operação em que nós tivemos só em uns expedientes 7.000 páginas para analisar. Então a gente precisa se valer desses serviços e o EBAC realmente, ele une aqui as melhores coisas, as coisas mais atuais que o advogado criminalista pode contar. Olha, eu sei que o direito criminal ele é uma área que por si só abrange também muitos outros subnichos. Entre eles existe execução penal, nós temos o tribunal do júri, nós temos, por exemplo, lavagem de dinheiro, que por sinal nós estamos aqui com uma das maiores referências nesse assunto e eu não poderia deixar, né, gente, de aproveitar essa oportunidade e tirar alguns esclarecimentos. Primeiro, doutora, como é atuar na área de lavagem de dinheiro e para os jovens que nos assistem, o que é e o que não é lavagem de dinheiro? Bastante interessante e importante a tua pergunta, Kennedy, porque não vamos nem muito longe. Até mesmo, não só para os jovens, mas muitas vezes para a polícia e para o MP fica confuso. Nós temos o que a gente chama de uma área cinza ali, onde fica pouco delimitado o que é e o que não é a lavagem de dinheiro. Inclusive, muitos empresários acabam caindo, né, nesse tipo de investigação, sendo investigados, sendo analisados, pesquisados, justamente por não ficar muito bem explicado essa diferenciação. Uma das principais coisas que eu acredito que a gente deve falar sobre lavagem de dinheiro, e aqui a gente fala ali de uma área, apesar de estarmos hoje aqui em João Pessoa, na Paraíba, eu sou de Pelotas, e é uma zona fronteiriça, né, com o Uruguai. Então nós temos muito ali os crimes de descaminho, muitos crimes envolvendo essa questão com essa relação da fronteira, né, com a fronteira. Então nós temos uma das principais coisas que a gente deve falar sobre lavagem de dinheiro é que ela precisa que haja um crime anterior à lavagem em si. Muitas vezes isso acaba sendo esquecido no curso das investigações, né? Se fala sobre uma contabilidade mal feita, contratos assinados um pouco estranhos, assim, digamos, escusos, mas se esquece que precisa haver necessariamente um crime anterior a isso. Isso muitas vezes é esquecido. Então, ao invés de dar a esse contribuinte, que ao fim e ao cabo é um contribuinte, né? Ao invés de dar a ele, de conceder a ele uma oportunidade de fazer uma retificação, de pagar novamente um tributo, ou de elucidar um pouco melhor o que é esse tributo que deixou de ser recolhido, não, simplesmente se faz uma investigação, representação fiscal para fins penais na Receita Federal e se procede aí a uma devassa na vida dessa pessoa, com busca e apreensão, com congelamento de bens, enfim, uma série de situações até mesmo levando à prisão preventiva. Excelente. Existe algum caso que marcou a doutora em relação à complexidade, que você, de Kennedy, esse aqui é um que eu não consigo, por exemplo, esquecer? Existem vários, né? Quando a gente fala desse tipo de delito, ele é, assim como os outros, né, contra a ordem econômica ou que envolvem de alguma forma a questão fiscal e econômica, a gente observa que muitas vezes essa pessoa que está sendo investigada, ela é o arrimo de família, né? É ela que produz toda a estabilidade e segurança para o seu lar. Então, quando nós temos esse tipo de delito, nós temos, quando o indivíduo ele descobre que está sendo investigado, por isso normalmente já é porque houve ali o congelamento das contas, ou já é intimado para depor no final da investigação, quando já existe muito documento contra ele, né, muita prova, assim, digamos, apontando contrariamente ao que ele alega.
Então, essa pessoa, quando chega ao ponto de descobrir o delito, de ficar sabendo que está sendo investigado, muitas vezes o estrago já aconteceu. Ou é uma busca e apreensão que invadem a casa dele, invadem em um local que todos os vizinhos acabam vendo, enfim, que traz ali uma vergonha muito grande para essa família, deixa essa família sem estrutura para seguir com a sua vida, que muitas vezes a pessoa tem um padrão de vida um pouco mais elevado, deixa essa família sem essa possibilidade de seguir com o seu curso normal ali, de subsistência. Então, respondendo a pergunta, eu tenho vários casos que eu poderia me lembrar, mas todos eles, assim, coincidem nessa questão dessa devassa, dessa destruição que é causada, não somente na vida do acusado, mas na vida da sua família também. Excelente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o crescimento profissional da doutora, né, desde o Piauí até agora, e o que a gente percebe é que você está sempre envolvida nessa parte acadêmica, na parte de se atualizar, de realmente se empenhar na qualificação profissional. E eu queria, para a gente encerrar o nosso podcast, que você deixasse um conselho para as mulheres que advogam e que desejam alcançar um sucesso profissional e acadêmico assim como o seu. Kennedy, bastante interessante isso que tu falou, e eu vou te dizer, eu vou compartilhar contigo assim, uma coisa bastante importante que eu acho. Sempre quando se aproxima ali do agosto, desse mês de combate às violências contra a mulher, eu começo a receber muito convite para falar sobre violência contra a mulher. E é uma coisa que eu, com o tempo, acabei parando de aceitar esses convites, porque a mulher criminalista, ela recebe uma pecha de que ela é ideal para atuar nesse tipo de caso, ou para defender mulheres, ou para isso, ou para aquilo. E eu entendo que não, eu entendo que a mulher criminalista, ela deve ser chamada para falar sobre assuntos técnicos, sim, processuais, penais. Então, se fosse... quem sou eu para dar uma dica para alguém, mas se eu fosse deixar alguma fala nesse sentido, seria para reforçar para as mulheres que estão atuando ou começando a atuar aí na área criminal, que não se monopolizem assim sobre esse assunto apenas, não fiquem monotemáticas, não aceitem se incluir nesse local que acabam nos colocando, às vezes, de falar somente sobre esse tema, e que vão buscar o que realmente gostam de trabalhar e falar, enfim, e também para as outras pessoas que organizam eventos, de fazer como foi feito aqui no EBAC, de chamar as mulheres para falarem sobre os assuntos sobre os quais elas lidam com propriedade. Excelente. Para acompanhar o seu trabalho, existe algum portal de comunicação ou alguma rede social? Sim, tem o meu perfil no Instagram, @IngridZibel. Tem o perfil do meu escritório, Zibel Advocacia. E tem ali perfil ali, normalmente as minhas atividades eu acabo sempre postando ali no Instagram. Excelente. Esse foi mais um Record Jurídico aqui em João Pessoa. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, já sabe, segue lá o Record Jurídico no Instagram e também lá no YouTube e Spotify, Record Jurídico Oficial. Toda semana tem coisa boa por aqui e eu te aguardo. Tchau, tchau.